Aí, boa tarde pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Tudo certinho? Passaram bem a semana? Mais uma semana de pandemia aí, logo as coisas se alinham, né pessoal? Mais um tempinho aí, a gente já volta ao normal, né? Então, vamos lá, vamos dar continuidade aos nossos sistemas. A gente está em sistema muscular, tá? A gente viu aula passada então um pouquinho sobre como é constituída a parte muscular, as funções, as características, né? Um pouquinho dos tipos de tecido muscular, né? Hoje a gente vai começar com a nomenclatura, tá? Então, para não ficar muito pesado, trouxe para vocês hoje parte de cabeça e pescoço, que é um pouquinho diferente essa musculatura, né? E a aula que vem a gente fala de tronco ali, da parte da pelve e dos membros, né? Superior e inferior, tá? Então, como a gente está aqui falando à distância, no caso, né? Tentei trazer para vocês da forma mais, é, como posso falar assim, mais específica possível, né? Para vocês entenderem como que a parte muscular está agindo, né? Como que ela está trabalhando, as suas funções, onde se localiza, tá? A gente vai ver agora muitos nomes, né? De músculos, não precisa a gente decorar em si, né? Mas para a gente ter uma noção, tá? Saber escutar o nome de tal grupo muscular, saber em que região fica, entender como a gente vai falar hoje, né? A musculatura da cabeça, que eles são um pouquinho, tem funções diferentes dos demais, né? Da parte muscular esquelética ali, que trabalha mais com movimento, força, né? Então, trouxe para vocês aqui, tá? Da forma mais específica possível, mais clara possível para a gente entender, tá? Bastante desenho ali para a gente estar acompanhando, tá? Acredito que aí esse mês vai ser um pouquinho difícil ainda por causa da pandemia, né? Se eu não me engano, ali em agosto já dá para a gente marcar uma prática, né? Se Deus quiser aí, em agosto ali a turma não é muito grande, vai dar para a gente ir lá no laboratório e pôr em prática isso aí, beleza, pessoal? Então vamos lá. Então, sistema muscular, pescoço e cabeça, tá? Então, na região da cabeça, né, essa musculatura ali, os músculos da cabeça são bem desenvolvidos, o que permite uma complexa expressão facial como meio de comunicação, tá? São subcutâneos, estão ligados diretamente na pele, né, no tecido epitelial, movem a pele e mudam a expressão facial, de acordo com os estímulos recebidos, tá? O que a gente vai ver, o que a gente viu até ali um pouco da aula passada, a musculatura esquelética, os músculos, a gente pensa em músculo, pensa em força, tá? Quanto mais músculo, mais força, correto, né? Quanto mais fibra muscular, mais o emprego de força, né? Mais recrutamento ali de fibras, mais ação, força, né? Porém, que a gente vai ver hoje, que essa musculatura ela tem a função diferente, né? Então, como eu falo aqui, eles são bem desenvolvidos, no caso, eles têm uma afinidade um pouco diferente, né? Eles vão estar relacionados às expressões faciais, para a gente estar se comunicando, tá? Então, eu estou falando aqui, fico mexendo aqui as sobrancelhas, né? A musculatura da bochecha ali, né? Então, a gente vai ver como eles agem, tá? Então, trouxe aqui bem detalhado para vocês aqui essa imagem. A gente vai falar de praticamente todos esses músculos, tá? E como que é o resultado da ação deles, tá? O que a contração dessa musculatura vai estar proporcionando, beleza? Então, para eu não ficar fazendo careta aqui para vocês, né? Então, eu trouxe um modelo ali, uma imagem do modelo, né? Porque fica melhor do que eu ficar fazendo careta aqui, vocês darem print na tela aí, né? E depois fazem figurinha, né? Então, assim fica melhor, né? Então, aqui, musculatura occipitofrontal. Então, a gente pode ver aqui a musculatura occipitofrontal, né? Aqui na região anterior, né? Junto do osso frontal. Então, a sua função, elevar a pele da região dos supercílios, né? Então, levantou os supercílios aqui, né? Essa contração promove essa expressão facial, tá? Então, bem específico para vocês aqui, trouxe ali na parte anatômica e a parte do modelo aqui para vocês entenderem a função desse músculo, ok? Fica bem fácil para a gente estar assimilando, né?
Músculo orbicular do olho, tá? Então, orbicular do olho, a gente vai ver aqui, músculo orbicular. Então, aqui eu selecionei bem, fiz o traço vermelho aqui, né? Então, orbicular, então, ao redor dos olhos. Então, a sua contração, o que vai estar promovendo a contração? Fecha os olhos, ajuda no escoamento das lágrimas, tá? Então, veja a nota da minha... Agora, né, as provas estão tranquilas aí, né? Tá fácil o exercício aí que eu fiz semana retrasada, tava tranquilo, né? Espero a gente ter as aulas práticas aí, né? As provas presenciais aí, daí vocês vão olhar a prova assim, 5, 6 folhas aí, vão contrair a musculatura orbicular do olho e vai rolar lágrimas sobre as provas, né? Então, tranquilo para entender, né? Musculatura orbicular do olho. Então, sua contração, fecha os olhos, ajuda no escoamento das lágrimas. Orbicular da boca, fecha a rima labial, tá? Então aqui o orbicular da boca, né? Então ao redor da minha boca, então fácil para a gente entender. Mas estão vendo como cada grupo muscular aqui ele é específico para uma ação, né? Então como a gente viu ali com suas características, né? Então aqui ele faz o biquinho, né? Faz o biquinho. Então vamos treinando lá, se estão lá assistindo a aula aí, vamos trabalhar essa musculatura, né? Musculatura do mento ou mentual, né? Eversão do lábio inferior, né? Fazer o beicinho, lá como você, quando vocês querem alguma coisa, né? Vai pedir pro pai, pra mãe, pro namorado, pra namorada, né? Pro marido, pra esposa. Ó, faz a inversão, no caso ele faz uma anteriorização do lábio inferior, né? Então faz o... Opa, o computador tá um pouco lento hoje aqui. Faz uma anteriorização, né? Uma inversão do lábio inferior, tá? Pessoal, isso aqui, eu trabalho bastante com esses, digamos, expressões faciais, né? Dá para trabalhar isso também, né? Então, por exemplo, vai trabalhar, tá com fraqueza muscular. A gente vai na academia, faz atividade física para ganhar força, condicionamento físico, né? Ou os meus pacientes, como fisioterapeuta, né? Eu atendo os pacientes pós-AVC, que tem um acidente vascular cerebral, que tem perca de força, né? Perca de equilíbrio. A gente trabalha lá o braço para voltar ao movimento, a perna, controle de tronco. Vocês já devem ter visto também paralisia facial, né? Até no paciente com AVC. Então ele fica assim com o olho caído, né? Com a bochecha caída, a rima labial, ele não consegue falar, que a musculatura não trabalha, não consegue tomar água, né? Então eu pego lá, vou na casa do senhor, lá eu atendo geralmente a domicílio, né? Ou até mesmo no hospital. A gente pega um espelho lá, ó, seu João, agora nós vamos ficar olhando para o espelho, vamos levantar as sobrancelhas, né? Vamos fazer biquinho. 50 vezes lá. Vamos piscar para o espelho. Então, para estar estimulando. Então, essa musculatura é importante, né? E ela é trabalhada através das expressões faciais. Então, isso a gente trabalha também. Eu, como fisioterapeuta, não tem como você colocar um peso lá para o paciente fazer, porque até não é esse o objetivo dessa musculatura. Né? Então a gente fica na frente do espelho lá, orienta a esposa, o filho, né? A filha, ó, a cuidadora, pega o seu João aqui de manhã e de tarde, faz ele olhar no espelho e ficar fazendo careta. Um exercício aparentemente bobo, mas o resultado que dá, passa algumas semanas ali, o paciente já consegue fechar os olhos, já consegue tomar sopa, já consegue falar melhor, e até às vezes o paciente pelo seu bem-estar ali, pela sua autoestima, né? Dele poder olhar no espelho e ver que o rosto dele está voltando ao normal, né? Então tem tudo isso, né? Então essas são as funções, a importância dessa musculatura, tá? Só um detalhe para vocês entenderem um pouco, né? Título de conhecimento, né? Então, o zigomático, maior e menor. Então a musculatura do riso, né? Então esse aqui ele faz a elevação ali do lábio, né? Então aqui a gente lembra do osso zigomático lá, dos ossos da face, né? Ó, então, aqui sobre o zigomático, maior e menor, aqui a gente tem a musculatura do zigomático. Então, sobre o osso zigomático, tá? Então ele faz sua contração, ele levanta aqui, ó, a rima labial, né? Bucinador.
Então essa é uma musculatura que fica na parte mais interna das bochechas, né? Então tem a ação do sorriso, que ele traciona aqui a rima labial, né? Mostra a arcada dentária. Sopro, sucção, né? Então ele, né, você contrai, você relaxa, ele enche a boca de ar, né, para você tomar uma sopa, como eu falei ali dos pacientes, né? Então pega com a colher, com o canudinho, para você assoprar. Então exercício que a gente pode trabalhar, no caso, na parte da fisioterapia, que a gente trabalha com os pacientes, né? Para estimular essa musculatura, né? Que faz muita diferença. O paciente vai lá, teve essa paralisia facial devido a uma parte neurológica, né? Um acidente neurológico, né? Ele não consegue se alimentar, não está conseguindo mastigar, não consegue tomar uma sopa, se afoga, você tem que ir por uma sonda, né? Então, um músculo pequeno ali, se você trabalhar bem, conseguir recuperar, ele tem uma diferença bem importante na vida do paciente, né? No dia a dia, né? Tá. Então aqui mais uma imagem do bucinador aqui na região da bochecha, né, pessoal? Músculo procero. Traciona para baixo o ângulo medial da sobrancelha e origina as rugas sobre o nariz, né? Então, essa musculatura que fica aqui um pouquinho entre as sobrancelhas aqui, né? Então ele traciona, ele faz aquela ruguinha, né? Entre os olhos, né? Sobre o nosso nariz. Então o músculo nasal dilata as narinas, né? Então faz a abertura das narinas. Tá? Então ele fica sobre aqui o osso da narina, traciona, ele levanta essa cartilagem aqui das narinas, né? Corrugador do supercílio, traciona a pele do supercílio. Tá? Vamos fazendo lá, pessoal. Tá? Então a gente vai vendo aqui, ó, e vai fazendo junto lá, né? Corrugador do supercílio. Então ele traciona, ele faz essa como é que eu posso falar agora aqui, né? Essa careta mesmo, né? Então você não está enxergando bem, né? Corrugador do supercílio. Músculo risório, né? Retrai o ângulo da boca lateralmente, né? Então o músculo risório, então tá aqui, ó, puxando aqui a tracinha, ó, ele traciona lateralmente, né? Então aquele sorriso falciane, né? Gostaram da nota da prova? Gostaram, né? Então o riso forçado, né? O risório, né? O riso falciane, para ficar mais fácil de vocês entenderem, né? Tá? Então, e vamos repetindo lá, pessoal. Abaixador do ângulo da boca, tá? Deprime o ângulo da boca, né? Então, faz essa careta aí bem feia, né? Então, aqui, ó, o abaixador do ângulo da boca, tá? Então, ó, ele pega aqui junto com o orbicular, ó. Ele traciona aqui, ele faz, né? Faz aquela careta, tá? Estão vendo, pessoal? Cada músculo ali, né? Cada detalhe, ele é bem sensível, né? Então a contração de um músculo só, relaxamento de outro, como a gente viu lá, agonista, antagonista, né? Então, uma contração mínima já muda totalmente uma expressão facial, tá? Então, esses músculos estão envolvidos com os sentimentos, né? Então, você não está bem, você vê como você vê quando um amigo teu, né, não está bem, quando se fala para a esposa que vai jogar bola, não pode ir, né? Pode ir, né? Vai. Você vê na cara que não é para você ir, né? Pro teu bem, né? Para tua saúde não vá, né? Então você vê na expressão facial, né? Criança é muito interessante, né? Eu tenho uma menina de 6 anos, né? Quando ela tá mentindo, ela não é muito de mentir, mas quando ela tá aprontando, você vê na cara dela, né? Quando ela tá muito animada, quando ela fez uma coisa errada, ela tá preocupada, porque as expressões faciais estão diretamente ligadas a essa musculatura facial, tá? Então, se você tá triste, você faz uma expressão, se você tá alegre, você quer sorrir, você quer gargalhar, né? A musculatura do risório ali, ela é ativada, né? Então, tá diretamente ligada aos sentimentos, ao estado emocional, né? Então, às vezes você não consegue disfarçar ou tenta, né? É totalmente ligado, né? Tá.
Então a gente viu ali os músculos que não empregam força, tá? Eles estão, como eu falei já, as expressões faciais ao nosso sentimento, né? O nosso, como eu estou me sentindo, eu vou estar, vou estar, vou estar demonstrando através dessas contrações dessa musculatura, tá? Saindo da parte facial, eu vou para a parte da musculatura da mastigação. Esses músculos são poderosos levantadores da mandíbula, né? A mandíbula, e proporciona o movimento dos dentes para moer os alimentos, tá? Então eu tenho temporal, masseter, pterygoide, medial e lateral, tá? É complicado de falar esses nomes, né? Eu tenho a língua um pouco presa, ainda mais por causa do aparelho, né? Fica, fica ruim para falar, tá? Mas tá, aqui, como vocês devem saber, é emprego de força, tá? Então, como a gente está comendo, triturando ali, é muita força que essa musculatura faz, tá? Então, lembrando que eu tenho a parte do crânio, os ossos do crânio, osso temporal, tem a musculatura temporal, que vai sobre o osso temporal, né? Então, qual que é a sua ação? Elevação, oclusão e retenção da mandíbula, tá? Então, estão vendo aqui essa musculatura aqui, né? A origem no osso temporal, a inserção aqui na mandíbula, nessa borda da mandíbula. Então, seu relaxamento, fico de boca aberta quando relaxa a minha mandíbula, tá? Quando contrai, né? Ele eleva a mandíbula junto com a parte superior da arcada dentária e fecha, faz a mordida, tá? Ele contraído faz a oclusão, fica de boca fechada, né? Então, quando eu tô com a boca fechada, a musculatura temporal está contraída, tá? Encaixou a mordida, né? Fica feita a mordida, no caso, né? Tá, aqui já outra imagem aqui, né? Mais uma visão anatômica, né? Então, aqui, isso, ó. Aqui o músculo temporal sobre o osso temporal, tá? Então ele passa por baixo aqui para fazer a elevação da mandíbula. Beleza, pessoal? Masseter, né? Mesma função do temporal, né? Elevação, oclusão da mandíbula, tá? Então, eleva, fecha e tá feita a mordida, tá? Então, ele é um músculo um pouco menor, mas não quer dizer que não empregue força, tá? Então, a nossa mordida, ela é bem forte, né? É bem importante. Tá, outra visão aqui. Então, a gente tem aqui, ó, a parte do masseter, né? Então, essa musculatura aqui na parte lateral, da mandíbula, né? Pterygoide medial, elevação, mais um músculo fazendo a elevação e oclusão da mandíbula. Então vocês podem ver, por isso que eu já falei para vocês aqui como é potente a nossa mordida, como é forte, né? Vocês viram quantos grupos musculares trabalham com esse movimento, né? Para gerar esse movimento, né? Se vocês acham que não é, peço para para quem tá, pro irmão, para irmã, pro filho, pro marido aí, pra esposa morder o dedo, assim, não tá, morda meu dedo pra mim ver se é forte mesmo, né? Faz o teste aí e comenta no grupo lá, tá? Então aqui a gente pode ver numa visão interna, né? Então aqui dentro da mandíbula, na parte interna aqui, como a gente viu dois grupos musculares na parte externa e na parte interna aqui, para fazer a elevação e a oclusão da mandíbula, para fechar a minha mordida, tá? Beleza, pessoal? Pterygoide lateral. Pterygoide, tá? Tá difícil falar com esse aparelho, não é fácil. Já não é fácil assim mesmo, né? Com o aparelho fica mais difícil, né? Abertura da boca. Move a mandíbula de um lado para o outro, tá? Então a gente viu três grupos musculares ali. Três músculos que fazem a elevação da mandíbula e a oclusão. Esse aqui
faz a abertura da boca, então ele faz, ajuda a, né, ajuda no abaixamento, né, da mandíbula e também para os lados. Como a gente vê aqui o músculo lateral, ó, então, para trabalhar, né, a musculatura da mandíbula, tá? Então aqui tem outra visão aqui desse grupo muscular aqui, ó. Então a gente viu aqui, ó, o medial, né, na oclusão e na elevação, e o lateral aqui, que trabalhando a lateralização da mandíbula, tá? Não sei se alguém de vocês já teve ou conhece algum familiar, algum colega que já teve aqui problema no distúrbio de ATM, temporomandibular, né? Então, um distúrbio aqui da minha mandíbula. Tem alguns pacientes, eu não trabalho com essa parte de reabilitação, né? Mas tem alguns colegas que trabalham, que pacientes que caem a mandíbula, né? Tem uma luxação, que aqui a gente tem uma articulação. Fora a aula que vem, que a gente vai falar de membros inferiores e de tronco, né? Na outra aula a gente vai abordar as articulações, tá? E a nossa mandíbula, temporomandibular, é uma articulação, né? Então, eu tô falando, tô comendo, tô mascando chicletes, né? Tá trabalhando uma articulação, né? A união de dois ossos ali, junto com a musculatura, tecido conjuntivo, faz articulação. Algumas pessoas têm dor, né? Causa até enxaqueca, dor de cabeça, por distúrbios nessa articulação, tá? Hoje em dia ela é um pouco mais estudada, né? Mas até alguns anos atrás muita gente tinha dor de cabeça, tinha enxaqueca ali e não achava a causa, né? Então muitas causas de enxaqueca, dor de cabeça é por distúrbio temporomandibular, né? A articulação ali que não está bem encaixada, no caso essa musculatura está flácida, né? Então a gente pode ver aqui, ó, a articulação aqui, né, da mandíbula e do osso temporal, né? Então a musculatura dá a sustentabilidade ali, né? Então tem os agonistas, os antagonistas, sinergistas, como a gente viu lá, né? Para estabilizar essa articulação, né? Que emprega muita força, né? Pouca amplitude de movimento, né? Amplitude de movimento, ADM, né? Mas a sua força é bem importante para a gente mastigar, né, os alimentos aí, né? Quando tá com raiva, morder as pessoas, né? Pode acontecer, né? Tá? Então isso é bem comum. Provavelmente já devem ter ouvido falar, né? A gente vai comentar um pouquinho ali na parte de articulações, tá? Nas próximas aulas. Mais um detalhe aí, tá? Dessa grupo muscular, às vezes passa batido, né? Só para título de informação também. Tá, a gente vai ver aqui a musculatura do pescoço. Trouxe para vocês aqui a parte das expressões faciais ali para vocês entenderem bem certinho, saberem como, né, como acontece, até a parte da musculatura, né, da mandíbula, da mastigação ali. Só que a musculatura do pescoço não vamos especificar uma por uma, né? Eu trouxe aqui imagem para vocês aqui. É muito, né? Então vai ficar uma aula muito chata se eu ficar aqui falando para vocês, falando aqui, né? Vou falar de alguns músculos, tá? Senão vai ficar muito cansativo, tá? E daí vocês vão deixar o notebook, né, de lado, o celular de lado, nem vão estar prestando atenção, né? Então eu tento trazer para vocês de forma mais objetiva para que vocês tenham vontade também de assistir minha aula, né? Não seja uma chatice, tá? Se eu for aqui falar cada um por um aqui, meu Deus, né? Vai ficar chato, né? Trouxe para vocês os mais importantes, tá? Para a gente entender quais as suas funções e, né, como que a musculatura trabalha, tá? Músculos do pescoço. Os músculos do pescoço sustentam e controlam o movimento do pescoço e da cabeça. São fixos às estruturas como o osso ióide e a laringe, né? Então na minha garganta, tá? Osso ióide que fica aqui junto com a tireoide, tá? Então, como eu falei para vocês, trouxe alguns músculos só para a gente entender ali as suas funções, tá? O plastima, por exemplo, que a gente até comentou na aula passada, né? Ação, traciona o lábio inferior e o ângulo bucal, abrindo parcialmente a boca. Vocês viram ali então que a gente os músculos em masseter né, eles servem para ui, quase me mordi. Eles servem para elevar a mandíbula, fechar a boca ali, tá? A musculatura do pescoço ajuda na abertura, né? Então o plastima aqui ajuda a abrir a boca, tá?
Então, como outros músculos também do pescoço, tem essa função, tá? Só que não vou especificar um por um, né? Senão vai ficar muito repetitivo e chato, tá? Digástrico, ação, elevação do ocioide e abaixamento da mandíbula, abertura da boca. Tá vendo? Tá? Então, outro músculo do pescoço com praticamente a mesma função, tá? Então, o que você tem que entender, musculatura do pescoço, além de estabilizar aqui o ocioide aqui da tireoide, abre, baixa a mandíbula para abertura da boca, né? Faz um movimento aqui rotacionais da cabeça, flexão, extensão, movimentos laterais, movimentos rotacionais, tá? Então, para a gente entender, não vamos especificar lá vários, né? Mas para vocês entenderem, né, as suas funções, tá? Estilioide, elevação e retração do ocioide. Então tá para que ele trabalhe aqui enquanto a gente está deglutindo, tá? Então vocês podem ver que quando a gente mastiga, a gente engole, a tireoide trabalha, tá? O ocioide vai para frente, vai para trás aqui, movimento pequeno, mas ele trabalha para poder estar deglutindo o alimento, tá? Me alimentando, tá ok? Milioide, elevação do ocioide e da língua. Então também trabalha na musculatura da língua para fazer a deglutição, tá? Ajudar a deglutir o alimento, a saliva, tá? Um detalhe, comentar que ó, tem mais o gineoide, tração inferior do ocioide e da língua, tá? Essa musculatura, como eu falei do pacientinho com AVC lá, né? Que ele tem paralisia facial, ele tem perca da função ali. Muitos também perdem a musculatura do pescoço, né? Então, além dele não conseguir abrir direito a mandíbula, a língua não trabalha, ele tem dificuldade de deglutição. Ele se afoga com água, com alimento e muitos até com a própria saliva. Eu acho que não comentei com vocês, acho que é mais para frente que a gente vai ver isso. Vocês sabem quanto de saliva a gente produz por dia? Por dia, 2 litros. Tá? Então, 2 litros por dia a gente produz de saliva. Então, e toda saliva, você não está toda hora cuspindo, né? Falando com vocês aqui, cuspindo num baldinho de lado, né? A gente deglute, a gente engole essa saliva, né? Então, 2 litros. Então, se a tua musculatura não tiver ok, não tiver tonificada, não tiver ativa, você vai se afogar com a própria saliva. A gente vê muito isso no hospital. O paciente que não tem proteção de via aérea. Então ele fica se afogando a própria saliva. Pequenas gotículas dificultam a passagem de ar, vão para os pulmões, causam pneumonia. Pneumonia mata. Né? Infecção viral lá, como a gente já viu aqui. A gente está vendo aqui da pandemia, né? Essa ação da importância da via aérea, né? O tratamento, né? A parte de distúrbios respiratórios, né? Que hoje está mais em foco, né? Então, às vezes o paciente não tem a complicação pelo AVC, mas por ter aquela musculatura hipotônica, né? Hipotônica eu digo é fraca, né? Ele não consegue trabalhar essa musculatura do pescoço, da garganta, começa a se afogar com a própria saliva, né? Começa a tossir, não consegue, fica aquele chill na garganta, pequenas partículas vão passando para a via aérea inferior, lá para os pulmões, causam uma infecção respiratória, o paciente vai ao óbito, por uma coisa tão, digamos, simples até então, né? Esternioide, baixar o ocioide, esternotireoide, baixar a cartilagem da tireoide, tá? Então estou falando, estou deglutindo aqui, essa tireoide vai trabalhando, tá? Um músculo que vocês vão gravar bem, esternocleidomastoide, tá? O nome é um pouquinho longo, mas vocês vão lembrar bem, fixa a cabeça, rotação e auxilia na respiração. Tá? Ele é um osso, é esse aqui, ó, que passa nessa região aqui. Ele é o popular músculo do chupão. Eu não sei porquê, tá? Mas popularmente falam músculo do chupão. Sternocleidomastoide. Agora vocês vão lembrar, né? Eu não sei porquê desse apelido, tá? Mas tá, esse músculo ele fica muito visível no paciente em insuficiência respiratória, quando o paciente está com falta de ar, tá? A gente vai ver, sistema respiratório, a gente usa musculatura intercostal, diafragma, abdômen para respirar, principalmente o diafragma, que é o principal músculo da respiração.
O esternocleidomastoide, quando o meu paciente está entrando em insuficiência respiratória, fica bem visível. Ele respira e fica bem, faz essa tiragem aqui, sabe? Porque a musculatura tentando auxiliar que o ar entre. Então ele já não está usando só a musculatura básica, está usando a acessória. Principalmente fica lá, eu que trabalho em UTI, né? A gente vê lá o paciente entrando em insuficiência respiratória, esternocleidomastoide, já fazendo aquela tiragem, já aparecendo, tá? Que o paciente está tendo uma complicação, provavelmente vai evoluir para ventilação mecânica, né? Para aliviar essa musculatura, porque já não está suprindo, tá? A musculatura está se esforçando, mas o ar não está sendo suficiente, tá? Então aqui uma característica diferente do que a gente estava comentando, tá? Além de rotação da cabeça, né? Porque ele fica nessa região aqui, né? Movimentos rotacionais, mas essa parte da respiração fica bem visível, tá? Tireoide, baixo osso tireoide, homoide, baixo osso ióide, tá? Então, trabalhando aqui com o osso ióide, né? Que fica aqui nessa região aqui, junto com o aqui, ó, junto com a nossa tireoide, tá? Para fazer deglutição, para auxiliar na fala, tá? Tranquilo, pessoal? Então falei bastante hoje, apesar de ter sido mais básico assim, né? Mas como eu falei para vocês, tô tentando trazer para vocês, desculpa meu cachorro aqui, né? Ele começa a brincar ali e fica latindo para as paredes, né? Tá, como eu falei para vocês, tento trazer para vocês de forma mais clara possível, tá? Porque se eu chegar para vocês com uma imagem dessa aqui e ficar falando que o músculo aqui esternocleidomastoide, né, a musculatura do ióide, pô, vai ficar chato, né? Então eu tento trazer da forma mais dinâmica possível para que vocês entendam, tá? A apostila fica com vocês, vou estar mandando, eu não consegui arrumar meu portal lá ainda para estar mandando, mas eu prometo que essa semana vai estar tudo certo, tá? Já atualizo as apostilas lá. Por hora mando essas pelo grupo. Beleza, pessoal? Então, espero ter sido de forma clara e objetiva para vocês, tá? A partir das 20 horas às 22 a gente vai conversando lá no grupo. Se tiver alguma dúvida a gente vai tirando. Manda um boa noite lá, manda um ok. Beleza? A aula que vem a gente fala sistema muscular, membros superiores e membros inferiores e tórax e abdômen e região da pelve. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer coisa, manda lá. Beleza, pessoal? Então, até daqui a pouco. Um abraço.